É o Salmo 144, versículos 12 a 15. Vamos ler então esse texto. Sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas como as de um palácio. Estejam repletos os nossos celeiros, fornecendo toda sorte de provisões. As nossas ovelhas produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Os nossos bois levem ricas cargas, e não haja assaltos, nem sortidas, nem clamores em nossas ruas, ou praças. Há uma outra tradução que diz praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos juntos? Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Que Deus abençoe e aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Qual a imagem que você faz de um país feliz? O Brasil é um país feliz? Este texto tem sido muitas vezes assim traduzido: bem-aventurado ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero hoje usar o termo exatamente como está no original, e ressaltando esta expressão, e a partir desse texto tentar entender o que é isto, o que é um país feliz, não é? E como é possível alcançar um país feliz. Primeira verdade que aprendo com esse texto é que aqui nós temos as pautas de Davi, aquilo que ele entendia como marcas e como sinais de uma nação feliz, de um povo feliz. São expressões que têm muito e tudo a ver com o seu contexto, com aquele contexto imediato, com aquela realidade. Então, a gente, obviamente, vai tendo percepções meio estranhas, o que afinal de contas, são estas filhas como colunas bem lavradas de um palácio, não é? O que significa, afinal de contas, isso? Vamos rever aqui as expressões. Davi usa a expressão, por exemplo, com referência aos filhos. Filhos na juventude como plantas viçosas. Há uma tradução que menciona o cedro, não é? Como sendo aquela árvore forte, não é? E segura. Filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de um palácio. É muito interessante esta visão de Davi de filhas como pedras angulares. Porque a pedra angular é aquela sobre a qual é construído todo um muro de uma casa, ou uma casa mesmo, né? Ela é construída a partir desta pedra angular. Não é à toa que Jesus é chamado a pedra angular, né? Da nossa fé, da nossa vida. Pois bem, o que Davi queria aqui ressaltar certamente é a ideia de famílias fortes e saudáveis. Claro que a gente precisa considerar aqui o contexto, né? Digamos, a família de Davi não é o modelo para a família atual, né? O que eu quero dizer com isso? Ele tinha 8 esposas, né? Então, obviamente, não é dentro da cultura ocidental, principalmente, não é o modelo. Mas o que ele quer, sobretudo, enfatizar é a ideia, de fato, de famílias fortes e saudáveis. Portanto, que seja uma nação feliz, aquela que tem riqueza familiar. Depois ele vai para outro aspecto, ele começa a falar de depósitos cheios de todo tipo de mantimento, não é? Fartura.
A escassez é o maior desafio, por exemplo, da economia mundial. Não é um problema apenas de países do chamado terceiro mundo ou subdesenvolvidos, como às vezes vai se mencionar, mas é um problema mundial. Não é? Depósitos cheios de todo tipo de mantimento e também rebanhos férteis. Então, a imagem de Davi aqui, ele fala da economia, mas ele fala da agricultura e pecuária como sendo marcadas por fartura. Então, a ideia de uma nação feliz passa pela fartura ao invés da escassez. E, finalmente, ele diz, e que não haja gritos de lamento em nossas praças. Fiquei me perguntando o que é que Davi queria dizer com esses gritos de lamento nas praças. Os vários tradutores tentam imaginar, porque Davi, nos primeiros versos desse salmo, ele fala de inimigos, inimigos da nação, né? Principalmente inimigos estrangeiros, de fora da nação, que ameaçam, né, a nação, que podem levar cativos, né, ali daquela nação. Então a ideia dos clamores na rua seriam as atitudes de reação do povo daquela nação mediante as ameaças principalmente externas. Mas há um aspecto aqui que me fez pensar, é quando ele fala dessa fartura, quando ele fala desta saúde familiar, mas principalmente da fartura ao invés da escassez, é que eu fiquei imaginando aqui que Davi está chamando estas bênçãos para todos. Observem que no final, no verso de número 15, ele vai dizer, assim, bem-aventurado é o povo que assim sucede. Ora, o que acontece quando grandes parcelas ou parcelas da população não são alcançadas, por exemplo, pelas riquezas de um país? Obviamente vai haver protestos, vão haver movimentos de reação. Então, o que Davi pensa sobre uma nação feliz ou uma felicidade nacional está marcada por todos esses aspectos de bênçãos, mas bênçãos que alcancem a todos, não apenas uma parte da população. A segunda verdade que me chamou muito a atenção aqui, irmãos, é que a felicidade da nação, neste conceito aqui do salmista, não é realizada pela via judicial, nem é realizada pela via política, mas pela via teológica. Pela via teológica. Bem-aventurado, ou, traduzindo, feliz o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, a via teológica, ela acaba trazendo todas essas bênçãos em todos os setores. É interessante como nos últimos anos a igreja evangélica brasileira, ela tem perdido um pouco dessa visão e pensado, não, a nossa felicidade, a felicidade do Brasil, a felicidade da nossa nação e a prosperidade para a nossa nação tem que acontecer pela via judicial. Né? Leis corretas, por exemplo, lei contra o aborto, né? Se for possível a gente tira algum ministro que não esteja fazendo as coisas como a gente quer, né? Via judicial. Outro meio evangélico acha, não, a gente tem que botar um presidente da república que seja evangélico.
A gente tem que botar a maior parte dos políticos que sejam evangélicos para a gente mudar esse país. Eu fico impressionado porque começamos a perder a percepção sobre como é possível tornar uma nação feliz biblicamente, a partir da visão, por exemplo, de Jesus. Daqui a pouco eu vou mencionar isso. É interessante como, por exemplo, nos últimos anos tem surgido um movimento que tem sido identificado, e aconteceu, também está acontecendo no Brasil, veio dos Estados Unidos, né? Como muitas vezes acontece na nossa história, chamado teologia do domínio. Já mencionei aqui um pouquinho sobre esta ideia da teologia do domínio. É isso, vamos dominar, o povo de Deus, os evangélicos, vão dominar áreas de poder da nação e assim a gente vai conseguir transformar a nossa nação. Irmãos, não é a teologia da prosperidade, como foi no passado mencionada como o caminho para uma nação feliz. Não é a teologia do domínio, mas é a teologia da submissão. Submissão a Deus. Vejam que o texto diz: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Claro que Senhor aqui, ele em primeiro lugar traduz o próprio termo Yahvé, né? Que era o nome de Deus, que Deus disse a Moisés. Moisés disse: Senhor, diga, ou Deus me diga qual é o nome que eu devo transmitir lá para o teu povo lá no Egito, na escravidão do Egito. E ele diz: o meu nome é este, é Yahvé, eu sou o que sou, né? Enfim, há algumas ideias em torno disso. Mas é muito interessante esta tradução que nas nossas Bíblias aparece sempre como Senhor, para traduzir o nome do Deus de Israel, que era exatamente declarado como Senhor, dono. É isso mesmo a ideia, dono, né? Senhor de todo o seu povo. O povo é povo de Deus, pertencente ao Senhor, submisso ao Senhor, seguidor dos propósitos de Deus. Irmãos, o cristianismo primitivo, que foi perseguido ferozmente pelo Império Romano, ele resistiu com uma palavra na boca: Jesus Cristo é o Senhor. E eu diria, é o único Senhor. Esse foi o discurso, que alguns foram a covas de leões e foram queimados vivos, mas sempre com esta declaração. Esse movimento, em vários momentos da história, se repetiu, por exemplo, lá no movimento nacional socialista alemão, né? No nazismo, quando então igrejas evangélicas se reuniram e fizeram uma afirmação: é só Jesus que é o nosso Senhor, Ele é o único Senhor. Então, esta é uma verdade que precisa estar em nossos corações. Pastor, então significa que a gente não vai tentar influenciar a política, não vai mais tentar influenciar o judiciário, enfim, com leis mais justas, etc. Não estou dizendo isso. Estou só dizendo que a gente não deve se iludir com a ideia de que as mudanças nas leis e as ações da política vão fazer esta nação feliz. É principalmente pela via teológica. E eu diria agora, no último aspecto que eu quero ressaltar, pela via eclesiástica. Porque, irmãos, a Bíblia preconiza a felicidade de um povo e não de uma nação. Isso me chamou muita atenção nesse texto. Bem-aventurado é o povo. Ele não está dizendo bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Está dizendo bem-aventurado é o povo. Isso tinha um valor e um significado muito importante. É porque quando se fala de povo aqui, está se falando do povo de Deus, separado
para o louvor do Senhor, que adora ao Senhor, que se submete ao Senhor, que segue o Senhor, e esta é uma verdade. Alguém já disse que o coletivo de cristão não é nação, mas igreja. Vou repetir essa afirmação para você refletir e pensar. O coletivo de cristão não é nação, é igreja. Ou seja, mais e mais pessoas convertidas ao Evangelho de Jesus Cristo, mais e mais pessoas vão se juntar e tornar igreja do Senhor. Igreja do Senhor. O caminho da felicidade, segundo Deus, vem por meio do seu povo. Isso é importante nós aprendermos aqui nesse texto. É o caminho que vem pelo povo de Deus. A ação que vem por meio do povo de Deus. Há vários momentos na história humana em que nós tivemos teocracias. O que é teocracia? É um governo feito por Deus, ou dirigido por Deus. Não é? Isso foi realizado, de certo modo, e em parte, aqui em Israel, no Israel bíblico. Não estou me referindo ao Estado de Israel moderno, não. Estou me referindo ao Israel bíblico. Em parte, foi realizado ali, mas sempre com muitas contradições. João Calvino também tentou isso em Genebra. De certo modo, impor um governo evangélico, digamos, da teologia reformada. Não deu certo. Depois pelos anabatistas também, mais ou menos aí do século XVI, XVII. E foi um desastre. Foi em Münster, porque quando os evangélicos, os anabatistas, eles não são necessariamente antecessores dos batistas, historicamente falando, tá? Eles eram chamados de anabatistas, porque eles resolveram se rebatizar a partir do momento que confessavam a Jesus. Então não valia mais o batismo infantil, como criança, mas tinham que fazer a confissão e, mediante a confissão, rebatizados. Por imersão, inclusive. Então, por isso, alguns confundem que os anabatistas tinham a ver com os batistas. Os batistas vão surgir realmente como grupo, século XVII, lá na Inglaterra. Tá? Os anabatistas aqui tentaram impor um governo teocrático, claro, passando por eles, pelo domínio deles, a partir, na cidade de Münster, na Alemanha. E foi um desastre, irmãos. Durou quase um ano esse governo, e o que acontecia é que eles começaram a se tornar, digamos, não tolerantes com quem não professasse a mesma fé. Isso significava morte para quem não professasse a mesma fé. E o que aconteceu foi que no final todos foram mortos. Todos foram mortos, os anabatistas ali de Münster. Então o que a gente percebe é que esta ideia de uma teocracia na terra, ela não tem respaldo, creio eu, não tem respaldo bíblico, porque a ideia aqui do caminho da felicidade não é pela nação, mas o caminho da felicidade passa por povo de Deus separado e vivendo os valores do Evangelho. Isso é muito importante. Caminho da felicidade, segundo Deus, passa e vem pelo seu povo. Por isso é que eu disse que não é a via política, não é a via judicial, não é? É a via teológica e é a via eclesiástica. Quando Jesus fala e prega o seu sermão da montanha, ele está falando de uma comunidade que seria exemplo para todos
toda a sociedade. Vamos lembrar aqui uma das expressões desta palavra de Jesus, ali em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Ou seja, se ele não salgar, né? No sentido de produzir os efeitos que o sal precisa produzir no alimento, né? De conservar e preservar, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Vamos juntos? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É isso, um povo convertido, discipulado, que vai influenciando a sociedade. É este o caminho de uma nação feliz. Vai pela via teológica, está em Deus, vai pela via eclesiástica, a partir do povo de Deus, que se torna sal da terra e luz do mundo, onde as pessoas possam olhar e ver Deus. A pergunta é: Deus pode ver em nós? Ou as pessoas podem ver em nós esta luz de Deus? Podem? Será que podem? Esta é a grande questão, meus amados irmãos. O nosso desejo de que a nossa nação seja uma nação feliz, não é? Que a gente possa ter esta consciência, que a partir da nossa vida como sal da terra e luz do mundo, as pessoas possam olhar para nós, glorificar o Pai Celestial, e assim nós teremos, realmente, uma nação feliz. João Alexandre, conhecido de todos nós aqui, principalmente os mais jovens, né? Ele canta uma canção que é lindíssima, que se chama Para Cima Brasil. E ele diz assim nessa canção: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. E aí no estribilho ele vai dizer assim: Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Amém? Que a gente possa, através das nossas vidas, através do nosso testemunho efetivo e eficaz, que a gente possa fazer com que as pessoas olhem para Deus, olhem para o alto, e encontrem em Deus a sua esperança. Que Deus nos abençoe.